Graça e paz, irmãos e irmãs. É um privilégio compartilhar uma palavra com a igreja. Dessa vez num meio novo para mim também. Mas eu espero que o que Deus tem me lembrado nesses dias possa servir de consolo, não só para a igreja, mas aonde mais esse vídeo chegar. Em tempos de pânico, de pandemia, de isolamento social, a nossa saúde espiritual e mental e emocional fica bem comprometida. E as palavras que Deus tem falado comigo têm sido muito nesse sentido. Eu acho que é importante a igreja se levantar, buscar a Deus e também ter respostas para o mundo nessa busca de satisfação emocional, satisfação espiritual. Eu queria fazer isso convidando a igreja à leitura do capítulo 15 de Gênesis, mas eu não vou ler o capítulo todo, eu vou destacar os versículos 5 e 6, mas é importante que a gente leia o capítulo todo. E os versículos 5 e 6 dizem assim, e aqui é o relato da experiência de fé de Deus, de Abraão, diante da promessa de Deus. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua prosperidade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Não tem muito o que explicar desse texto, ou o que trazer de novidade, nem é minha intenção fazer isso. Seria muita pretensão. Até porque é um texto muito conhecido pela igreja, é um hino de fé para a gente. E é um texto que Paulo, em Gálatas 3, ele retoma para explicar para aquela igreja quem são verdadeiramente os filhos de Abraão e, consequentemente, os filhos da fé. E é um texto muito autoexplicativo. Abraão já avançado em idade, Sara já avançada em idade, recebe, e sem filhos, recebem a promessa de uma descendência. E é lógico que isso não faz muito sentido para eles. Tanto que no começo do capítulo, ele fala: o Senhor não me deu descendência e um filho do meu escravo vai ser o meu descendente. E Deus fala: não, você sabe que tem muitas estrelas no céu. Olha para as estrelas e assim será a tua descendência. Deus está prometendo para um homem que não tem filho que os seus filhos serão tão numerosos quanto as estrelas no céu. Isso já é falado, já é sabido por todo mundo e não tem nada nisso que não seja certo. Mas eu queria que a gente começasse a observar nessa narrativa alguns aspectos, alguns detalhes importantes. O primeiro que eu destaco está lá no começo do capítulo, quando fala que Abraão não teve um sonho com Deus e nem foi acordado por Deus, mas ele teve uma visão. E para aquele povo, a tradição do sonho e a tradição da visão é muito importante. Essa diferença de que Abraão não sonhou, mas teve uma visão, faz muita diferença no que está sendo dito, tanto por Deus a Abraão, como pela palavra ao povo. Um outro aspecto é que, como parte do processo de fé, Deus dá alguns trabalhos para que Abraão faça. E ele pede para que Abraão fosse buscar alguns animais para o sacrifício. E quando a gente observa que Deus pede que Abraão vá buscar animais para o sacrifício, a gente começa a perceber que hora do dia talvez pudesse ter acontecido esse episódio. Mas principalmente eu convido para que a gente observe o capítulo 12, que depois de ter a visão, depois de receber o convite ao trabalho, o capítulo 12 fala que ao pôr do sol, aí sim, Abraão cai em profundo sono. E com isso eu não estou querendo negar nenhuma mensagem que a gente já tenha sobre esse texto. Mas se a gente começa a se permitir pensar que talvez Deus tenha chamado Abraão e convidado a olhar para o céu e contar as estrelas no período diurno, no período de dia,
essa promessa cria uma dimensão ainda maior. E ela tem uma mensagem ainda mais profunda. Mesmo que você saiba que tem muitas estrelas no céu, mesmo que você tenha certeza das estrelas que estão no céu, você não consegue ver agora. Quando eu prometo a você, você não consegue enxergar, mas você sabe que vai acontecer. E isso lhe foi imputado para a justiça. A gente tem vivido esse tempo de isolamento, de quarentena, e as coisas que têm chegado para nós são só informações e quase todas elas não muito agradáveis. É muita notícia de tragédia, muita perspectiva de futuro ruim, mas a gente não vive pelo que a gente vê. A promessa de Deus para nós não é pelo que a gente consegue enxergar, pelo que chega aos nossos olhos, mas sim pelo que está fazendo, ainda que a gente não veja. Isso para nós é fé. Isso para nós é justiça. E Deus está falando isso para Abraão no capítulo 15, sabendo como ele ia agir depois. Porque logo no 16, Abraão olha para sua condição de novo, de homem avançado de idade. Sara olha para sua condição de mulher avançada de idade. E os dois olham para o fato dela ser estéril. E eles pensam, aquilo que os meus olhos enxergam não encontra nenhum sentido na promessa de Deus. Então eu vou facilitar. E por isso Deus estava convidando Abraão já no capítulo 15. Olha para as estrelas, se é que pode. Conta as estrelas, se é que pode. E ele não podia, porque há uma possibilidade de ser claro o dia. Mas ele não fala, se você conseguir contar, aí sim eu vou lhe dar a sua descendência. Não. Você não pode ver o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer. Não é pelo que você enxerga, mas é pelo que eu estou fazendo. E isso me lembra a promessa de Isaías, que foi até lido um ou dois cultos atrás. Isaías 64, acho que o versículo 4, que diz que nunca se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha em benefício daqueles que nele esperam. Isso me lembra também, de novo, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, quando ele fala para que fixemos os nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Que a gente não olhe só para aquilo que chega até nós, que nossos olhos mortais e fracos e falhos conseguem enxergar. Mas assim como Deus convidou Abraão, Ele convida a gente. Creiam não no que vocês enxergam agora, mas na certeza de, mesmo sem enxergar, naquilo que eu estou fazendo. Não só nós, povo de Deus, mas principalmente nós, porque ninguém sabe mais como viver, ninguém pode ensinar mais sobre como viver do que aqueles que são filhos e filhas do próprio autor da vida. E se o mundo está em pânico, que a gente tenha paz, na confiança de que Deus tem agido. Eu queria, antes de encerrar, que a gente, pelo menos foi o que tocou meu coração ontem, que a gente lesse como oração o Salmo 25, o capítulo 15, o versículo 15 e o versículo 16. E que a gente tivesse isso de fato como nossa oração. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. A gente só está sozinho visivelmente ou fisicamente, mas mesmo que a gente não enxergue, tão certo como as estrelas estão no céu, dia e noite, enxergando ou não, tão certo como o ar que a gente respira, enxergando ou não, a gente também tem a certeza de estarmos juntos em comunhão e em amor, ainda que a gente não se veja, e que a gente eleve os olhos para o alto, para o monte, de onde vem nosso socorro. Que Deus abençoe a todos, e em breve a gente vai estar junto, passando por tudo isso e nos abraçando, e até lá,
reaprendendo a ser comunhão, ainda que o abraço não seja possível. Deus abençoe.